Abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 92. Salmo de número 92. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Sobre um instrumento de 10 cordas e sobre saltério, sobre a harpa com som solene. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundos são os teus pensamentos. Brotam os ímpios como a erva, e florescem todos os que praticam a iniquidade, mas para serem destruídos para sempre. Pois, eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Os meus olhos verão cumprido o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos deles se certificarão quanto aos malfeitores que se levantam contra mim. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Para anunciarem que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Amém. Podeis vos assentar. Meus amados, o salmista, quando ele fala neste salmo, ele aprendeu um segredo muito especial. E esse segredo que o salmista aprendeu, ele expressa através deste salmo e serve de lições para a nossa vida. Às vezes, nós não percebemos a grandeza e a glória de Deus na sua criação, a beleza que existe. Quando nós meditamos, paramos para analisar, entendemos que Deus criou o mundo que existe. E tudo que Deus criou foi por causa de nós. Deus não criou este mundo para outra finalidade, a não ser por causa de nós. E quando nós começamos a meditar na criação de Deus, começamos a meditar na criação, a beleza da criação, a glória desta criação.
nós desfrutamos disto. Isso traz para nós um bem-estar, uma renovação, uma alegria tão grande. E através disto, que a nossa fé, ela é fortalecida e ela é edificada. A vida, muitas das vezes, ela rouba de nós a capacidade de perceber a glória, o poder, a majestade de Deus que se manifesta através de toda essa criação. Às vezes ficamos tão focados nas coisas desta vida, nossa vida torna tão agitada, que não sobra tempo para a gente meditar na grandeza e na glória da criação que Deus criou. Mas o salmista, ele aprendeu a apreciar a beleza da criação de Deus. Ele aprendeu a desfrutar da glória de Deus que se manifesta através da criação. E todas as vezes que a gente observa nos salmos que ele compôs, toda vez que ele medita na obra da criação de Deus, na grandeza, na glória que se manifesta nessa criatura, na criação, melhor dizendo, ele se sente renovado, ele se sente revigorado, ele se sente motivado, porque vem um relacionamento mais pessoal, mais íntimo, vem uma renovação do espírito, quando a pessoa aprende a meditar e desfrutar da beleza da criação. E os benefícios são tantos na vida de uma pessoa. Aí ele começa esse salmo, ele começa dizendo assim: bom, coisa boa. Por que é bom? O que é bom? Qual a razão de ser bom? Louvar ao Senhor e cantar louvores. Agora, quando ele fala aqui, ele dá asas à sua imaginação. E quando ele dá asas à sua imaginação, com razão, ele fala de um Deus que está acima de tudo e de todos. Que todas as demais coisas estão sujeitas a Ele. É um Deus tão poderoso, tão glorioso, tão maravilhoso, que merece louvor, merece adoração, merece glorificação. Por isso, neste primeiro versículo, ele diz: bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. É um Deus que não existe alguém que se possa igualar a Ele. É um Deus que nenhum outro chega ao seu nível. É um Deus que está acima de todas as coisas. Ele não merece louvor, Ele não merece glória, porque Ele é poderoso, Ele é tremendo, Ele é majestoso, Ele é santo, Ele é dominador, Ele é soberano. Todas as coisas estão sujeitas a Ele. Aí, meus irmãos, você deve se alegrar, primeiro, porque você professa a sua fé, a sua crença não é um deusinho,
não é um Deus minúsculo, é um Deus altíssimo, que tem o domínio, que domina todas as coisas. O seu Deus, o Deus que você adora, o Deus que você professa a sua fé, Ele é um Deus que está acima de todas as coisas. Qual é a ideia que você tem de Deus? Qual é a formação? Qual é a opinião que você tem formada acerca desse Deus que você serve? Esse Deus que você honra? Esse Deus que você professa? Qual é a opinião, a ideia formada que você tem? O meu Deus, esse Deus que eu estou falando, é um Deus que está acima de tudo, que ninguém se atreve a afrontar a Ele, porque Ele é um Deus soberano, que está acima de tudo e de todos. E quando Ele prossegue, Ele diz assim: para de manhã anunciar a tua benignidade, todas as noites a tua fidelidade. Quando eu medito nas Sagradas Escrituras, eu entendo que, pela revelação da mesma, o que sai nesta boca, o que fala na boca, é porque o coração está cheio. Aí quando se reconhece esse Deus, quando existe louvor, quando existe gratidão, porque em outra versão, o primeiro versículo do Salmo 92, em outra versão, diz assim: bom é render graças ao Senhor. Eu não sei se alguém está com essa Bíblia aí, que na sua Bíblia está escrito assim: bom é render graças ao Senhor. Render gratidão, ter reconhecimento da grandeza de Deus, ter reconhecimento da glória de Deus, reconhecer que Ele é soberano, reconhecer que Ele merece louvor e glória, e sabe que Ele tem poder, sabe que Ele é um Deus poderoso. Aí se fala, Ele diz aqui, pela manhã se anuncia, o seu Deus não é um Deus fraco. Aí você fala: o meu Deus é um Deus que tem poder, o meu Deus é um Deus poderoso, o meu Deus é um Deus glorioso. À noite você não deixa de falar, a mesma coisa sai na sua boca à noite. Quando você começa a meditar na grandeza e glória de Deus, irmão, você já parou para pensar e já começou a meditar na jornada de Israel no deserto, quando Deus abre o mar vermelho e aquele povo passa, e o exército de Faraó, Deus afoga eles no mar vermelho. Eles atravessam lá no deserto, não tem água, mas Deus faz uma rocha da água para aquele povo beber. À noite, não tem luz, mas Deus coloca uma nuvem luminosa lá, iluminando o deserto aonde eles estão. À noite, não tem ar condicionado. Durante o dia, não tem ar condicionado. Deus coloca uma nuvem lá, cobrindo o sol e fazendo sombra para eles. Irmão, esse é o poder de Deus. A este poder, esses feitos, estas obras de Deus, devem estar na minha e na sua boca, de dia e de noite. A isso que alimenta, que fortalece a sua fé, que vai estreitando o seu relacionamento com Deus, que vai vivificando a sua vida espiritual, que vai fortalecendo a sua fé, e o nome de Deus é glorificado, exaltado. Aí ele diz aqui, para de manhã, ele diz assim: anunciar a tua benignidade, e todas as noites a tua fidelidade. Deus é fiel. Nós falhamos, nós prometemos e não cumprimos, porque somos limitados. Mas Deus não. Deus não é limitado. Nada impede Deus cumprir seu propósito, nada impede Deus realizar, porque Deus está acima de tudo e de todos, como eu já disse. Aí ele diz no versículo de número 3, dizendo:
sobre um instrumento de 10 cordas, e sobre saltério, sobre harpa, com som solene, pois tu, Senhor, irmãos, há resultado nisto. O que diz o versículo de número 4? Quando se agradece a Deus, quando tem um coração cheio de gratidão, quando há disponibilidade no espírito, no coração, de agradecer, de louvar, de exaltar a Deus, a recompensa vem imediatamente. Aí ele diz o seguinte, versículo de número 4: pois tu, Senhor, me alegraste com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Você está vendo que quando você para meditar e entender a majestade, a glória de Deus em toda a criação, em todas as obras de Deus, o Espírito Santo de Deus começa a te renovar. O Espírito Santo de Deus começa a recriar o seu espírito. O Espírito Santo de Deus, ele começa a vivificar a sua vida. Por causa disso que existem pessoas que ele anda tão focado, a mente saturada, cheia, transportando das coisas desta vida, que não tem um espaçozinho, pequenininho, minúsculo, para meditar e para ocupar uma mente na grandeza, na glória e na majestade de Deus. Mas quando você deixa a sua mente ser tomada pelos feitos de Deus, pelas realizações de Deus, o Espírito de Deus então começa a te tomar. O Espírito de Deus começa a te renovar. Ele começa a alegrar a sua alma. Por causa disso, irmãos, nós precisamos aprender a se renovar. Nós precisamos aprender se recriar na meditação das maravilhas e das obras de Deus. Certo dia o salmista, ele meditando nas coisas de Deus, nas obras de Deus, e ele glorificou a Deus, porque ele disse: tu me criaste, eu sou obra das tuas mãos. Ele lembrou que Deus um dia pegou a argila e amassou e fez um boneco, criou, e depois deu um sopro e transmitiu vida. Ele meditando nessas coisas, então ele disse: eu sou obra das tuas mãos. Por isso, quando a pessoa entende, medita, acredita nisto, o Espírito Santo de Deus então entra. O Espírito Santo de Deus renova. O Espírito de Deus dá sentido à vida. O Espírito Santo, ele começa a te vivificar. E você se sente reanimado pela graça e pelo poder do Espírito Santo de Deus. Por isso ele disse no versículo 4: pois tu, Senhor, me alegraste com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Aí na sua meditação ele diz, versículo 5: quão grandes são, Senhor, as tuas obras. Ele começou a viajar, foi viajando na dimensão da criação de Deus. Então ele exalta a Deus e diz: quão grandes são, Senhor, as tuas obras. Ele entendeu a profundidade, e é profundo mesmo, tão glorioso. Só não desfruta disso quem não sabe meditar. Eu vou te explicar aqui. Ele diz aqui:
Quão grandes são, Senhor, as tuas obras. Muito profundos são os teus pensamentos. Você tem uma ideia até onde vai o pensamento de Deus? Você quer ver uma coisa? Abra a sua Bíblia aí. Vai à frente um pouquinho, Provérbios capítulo 8. Depois eu volto aqui. Eu vou ler, eu não vou aprofundar muito, porque aqui tem coisa muito profunda. E eu precisava de muito tempo. Mas o Espírito Santo me trouxe aqui, me iluminou, para eu chegar aqui, Provérbios 8, versículo 22. Isso aqui é coisa muito profunda. Provérbios 8, 22. Preste atenção, acompanhe a leitura. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos. Princípio dos seus caminhos. Antes de suas obras mais antigas. Aí você volta lá, milhões de anos, lá na eternidade passada. Lá no princípio, lá no passado. Versículo de número 23. Desde a eternidade. Aí diz assim: fui ungida desde o princípio, antes do começo da terra. Você tem ideia? Que tempo é esse? Versículo de número 24. Antes de haver abismos, aí diz assim: fui gerada. E antes ainda de haver fontes carregadas de água. Aí que o salmista, quando ele diz: quão profundos são os teus pensamentos. Só a revelação do Espírito Santo à mente humana. Se não fosse o Espírito Santo de Deus, isso aqui ainda estava em oculto, em segredo, mistérios tão profundos. Aí, irmão, quando você começa a meditar numa coisa dessa, aí você tem vontade de dar glória a Deus, glorificar este Deus, porque esse Deus é tremendo, Ele é maravilhoso, Ele é glorioso. E ele prossegue dizendo: eu vou chegar lá onde eu quero. Antes que os montes fossem formados, 25. Antes dos outeiros, eu fui gerada. Versículo 26. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Verso 27. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor a face do abismo. Aí tem uma ideia aqui. Uma linguagem humana. Você vê Deus sentado numa escrivania. E ele projetando a criação. Passando o compasso. Marcando os limites do mar. Dos rios. Tudo isso aqui. Aí quando ele começa a meditar. Ele pensar com razão. Ele diz: quão profundos são os teus pensamentos. Aí ele diz aqui mais ainda. Versículo de número. Foi o 27, né? 28. 27. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor a face do abismo, 28. Quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, verso 29. Quando punha ao mar o seu termo, para que as águas não trespassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra. Aí ela diz assim: então eu estava com ele, era seu aluno, e era cada dia as suas delícias. Se maravilhavam quando via as
coisas que Deus ia fazendo, porque até então eram mistérios tão glorioso, tão profundo. Ninguém sabia o pensamento de Deus, mas Deus ia fazendo cada coisa, cada coisa. E você sabe por quê? Para mim e para você olhar e apreciar e ser renovado pela majestade e a manifestação da glória de Deus. Aí diz o versículo de número 30. Eu estava com ele, e era seu aluno, e era cada dia as suas delícias, folgando perante ele todo o tempo. Versículo de número 31. Folgando no seu mundo habitável, achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Ah, irmão, a beleza deste mundo é para trazer alegria para a sua alma. A majestade da glória de Deus neste mundo é para trazer renovação para você. É porque as pessoas não param para pensar. É porque as pessoas não param para meditar e glorificar a Deus. Quando você para e olha para esse céu de madrugada, cheio de estrela. Quando você vê a estrela passando, mudando de lugar. Quando você vê os meteoros passando. E não cai, não sai do lugar. É a majestade e a glória de Deus. Você já parou para você adorar a Deus e glorificar a Deus pelo poder da sua criação? É esta hora que você é renovado. Quando você está lá diante do mar, você vê aquelas ondas bem alto. E quando ela vem, mas quando ela chega ali, Deus colocou limite para ela. E daqui você não passa. Porque quando ela vem de lá, parece que vem arrebentando e tudo e vai. Mas quando chega ali, Deus estabeleceu. Quem estabeleceu o limite? Está escrito aqui. Deus. Agora você, às vezes as pessoas não param para glorificar, para agradecer a Deus, para exaltar. Por isso é cheio de estresse. Aí é cheio de tanta coisa ruim. Porque não para tributar a Deus o louvor, a glória, a honra que é devida a Ele pelas obras da sua criação. Mas o salmista, ele pensou nisso. Ele sempre parou para glorificar a Deus e agradecer a Deus. Sempre é o motivo da sua gratidão e louvor. Dia e noite ele fala das obras de Deus, dos seus feitos, das realizações de Deus. E com isto ele é sempre renovado. Ele está sempre para cima, nunca para baixo. Aí quando eu vejo versículo 32, fala assim: agora, pois, filhos, ouve-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Ouve a correção e não rejeites não rejeites e sede sábios. Versículo 34. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me achar, o que acha? Achará a vida e aliançará favor do Senhor. Meus irmãos, quando eu observo aqui, este é o caminho para você ser renovado, é o caminho para você ser revigorado, é o caminho para você vencer os momentos de abatimento, é o caminho para você vencer a depressão. Por quê? Porque todas as pessoas que aprendem o caminho da renovação através da gratidão e do louvor a Deus, ele tem uma garantia de Deus. Quando eu observo o que está escrito aí, o versículo de número 35, eu quero que você medite aqui.
antes de eu voltar, lá no texto, porque o que me achar, achará a vida. Não é isso? E alcançará. O que alcança? Favor do Senhor. Por isso, irmão, aqui existe um ato de graça. Eu vim aqui para você entender que quando você medita nas obras de Deus, você é motivado pelo Espírito Santo a adorar, a glorificar, a louvar a Deus. E quando você medita, existe a graça de Deus, ela começa a interagir com o seu espírito, com a sua alma. Aí, quando a graça de Deus vai interagindo com o seu espírito, com a sua graça, a generosidade se instala no seu coração. Aí você tem a graça de dar. É sim. Você tem a graça de dar. Dar o quê? Você dá oferta, você dá dízimo, você dá louvor, você dá adoração, você dá glorificação. Você não deixa de forma alguma, de oferecer a Deus. Porque você está, o ato de dar, de ofertar, de oferecer, instalou no seu espírito, no seu coração. Tem pessoas que é mesquinha, ele é usura, ele não tem a graça de dar na sua vida. Mas por quê? Primeiro, ele não tem o reconhecimento da soberania, da grandeza e da glória de Deus. Ele não reconhece o poder grande e dominador de Deus. Ele não dá glória a Deus. Ele não o glorifica como Deus deve ser glorificado. Ele não é grato a Deus por tudo que Deus fez, por todas as obras que Deus fez. Aí ele é seco. Ele não tem a graça da frutificação e da multiplicação na sua vida. É triste, mas esta é uma verdade. Quando você olha para Deus, a maior dádiva de Deus inicia em João 3:16. Aí lá está escrito assim: porque Deus amou o mundo. Aí quando se expressa assim, de tal maneira. Essa tal maneira, não tem vocabulário que é capaz de expressar essa tal maneira. Qual a razão de Deus amar o mundo de tal maneira? Qual foi a razão? Aí diz assim: porque Deus deu. O que ele deu? A maior dádiva que se pode dar. Ninguém pode oferecer mais do que Deus. Porque o coração de Deus foi movido pelo ato de graça de dar o seu filho. Aí quando eu vejo aqui, quando nós reconhecemos, louvamos e adoramos a Deus, o Espírito Santo de Deus começa a interagir com o espírito e a alma do homem. E ele recebe a graça, e a graça, ela dá condições à pessoa de dar. E aqui, quando eu observo, vamos voltar lá. Eu só dei uma passadinha aqui para os irmãos entenderem. Salmo 92. Nós paramos aqui. Existe uma diferença aqui. Na pessoa que tem graça e a pessoa desprovida desta graça. Veja bem o que diz aqui, versículo 6. Ele diz assim: o homem brutal nada sabe, porque ele não medita nestas coisas. Por isso ele é ignorante com relação a Deus. Ele não conhece Deus.
ele não sabe da grandeza de Deus, ele não conhece a glória de Deus, a majestade de Deus. Mesmo olhando para tudo isto que está escrito aí, porque este mundo, irmão, este céu, as obras da criação de Deus, é um livro aberto de Deus revelando Deus. É assim. Vê o que diz o Salmo? Deixa eu ver se é o Salmo 19 que diz. O que diz se é o Salmo 19? Se não me falta a memória. Lê o Salmo 19, versículo 1. O que está escrito no Salmo 19, versículo 1? Quando nós olhamos aí, o que está escrito ali? Os céus, o que eles fazem? Manifestam a glória de Deus. E o que o firmamento faz? O firmamento anuncia as obras das suas mãos. A obra da criação, esta criação, é um livro aberto, revelando a grandeza e a glória de Deus. Mas o homem brutal, ele não reconhece o poder e a grandeza, o poder criador de Deus, a majestade e a manifestação da glória de Deus neste mundo. Por isso ele sofre. É uma pessoa que a vida dele é sem sentido. Ele não sabe se recrear com a manifestação da glória de Deus. Ele não sabe se renovar com a linguagem que Deus está falando através das obras da sua criação. Por causa disso ele vai definhando, vai secando, torna-se infrutífero. Por isso quando eu leio o versículo 6, diz assim: o homem brutal nada sabe, e o louco não entende isso. E quando eu leio o versículo de número 7, diz assim: brotam os ímpios como a erva, florescem todos que praticam a iniquidade, mas para serem destruídos para sempre. Não tem segurança. Mas quando ele olha para o Senhor, ele diz: mas tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Pois eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos que praticam a iniquidade. Mas ele diz, versículo de número 10, mas tu exaltarás o meu poder. E como do unicórnio. Aí eu quero que você preste atenção. O que está escrito aí assim? Aí ele diz assim: serei. O que ele está dizendo? Serei ungido. E ele vai ser ungido com que óleo? Aí ele diz assim: mas eu serei ungido com óleo fresco. Novinho. Eu terei uma nova unção. Uma unção fresca. Ela vem sobre mim. Por isso, irmãos, quando eu digo que o crente que se apresenta a Deus em louvor, em gratidão, em glorificação a Ele, como eu disse no domingo no despertar, nenhuma pessoa pode deixar de ser grato a Deus. Por mínimas coisas, parece tão mínima, mas você tem um motivo para agradecer a Deus. E todo cristão, quando ele se apresenta em gratidão, em louvor a Deus, ele é renovado pelo Espírito Santo do Senhor. O Espírito Santo chega para ele com óleo fresco de todo dia. E disse: eu vim te ungir, meu servo. Eu vim te ungir, minha serva. Não é aquele óleo do ano passado. Naquele óleo de 5 anos atrás, quando você foi batizado no Espírito Santo. Naquele óleo de 15 anos, 20 anos atrás, quando você aceitou Jesus. É óleo fresco do dia. O Espírito Santo traz uma renovação fresca para a sua vida. Não esqueça que no coração de um servo de Deus precisa ter a graça de dar. Não perca isso de vista. Aí diz aqui, versículo de número 11.
Os meus olhos verão cumprido o meu desejo sobre os meus inimigos. Meus ouvidos e os meus ouvidos dele se certificarão quanto aos malfeitores se levantam contra mim. Verso de número 12. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro no Líbano. O justo, aquele que recebe a iluminação e a direção do Espírito Santo de Deus, Deus não deixa ele ficar abatido, mas Deus levanta ele, renova ele, e ele floresce cada dia. Ele não torna estéril, ele está sempre frutífero, ele está sempre produzindo, sempre tem frutos novos na sua vida. E quando o Senhor diz aqui, os que são plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. E quando ainda chegar na velhice, não para. Não para. Quando eu olho para o irmão Acácio, com todo respeito aqui, quando eu olho para aquele irmão que está lá atrás, com seus 80 anos, está firme e forte, fazendo coisas que jovens nesta igreja não faz. Não faz. O irmão Acácio é o último a sair desta igreja. Ele só sai depois que fecha tudo. Os jovens, quando acaba da bênção apostólica, ele já está com a Biblinha na mão e vaza, sai correndo. Mas está ali dando fruto na obra do Senhor. Eu não vou perguntar ele quantos anos ele tem, mas aquele senhor que está lá atrás, ó, também, firme e forte aí, cumprindo o que a palavra de Deus diz. Na velhice darão frutos, para anunciar que o Senhor é reto. Meus irmãos, quando eu observo aqui este salmo, eu dei uma passada aqui. A Bíblia Sagrada nos mostra que nós devemos ser grato a Deus, agradecer a Deus. A graça da gratidão, ela deve fluir, ela deve sempre estar em nosso coração. Porque é um meio de renovação, é um meio que somos fortificados e é um meio que temos um relacionamento com Deus. Abra a sua Bíblia aí e leia comigo o que está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e 18. 1 Tessalonicenses 5 e 18. Eu vou começar por aqui, para os irmãos entenderem. Pode ler, quem achou pode ler. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 18. Quando eu leio esse texto, o apóstolo São Paulo está ensinando assim: em tudo, não é por tudo. Não é por tudo. Tem pessoas que ele fica meio despercebido no culto. E quando alguém diz assim, fulano caiu, o inimigo, a mão lá, você quebrou a perna. O sujeito, glória a Deus. Não é para dar glória a Deus essa hora, é para clamar misericórdia. Então, não é por tudo, é em tudo dai graças. Porque isto, quando você dá graça a Deus em tudo, é o reconhecimento do poder dominador de Deus que você reconhece. Quando você dá graça por tudo, você está dizendo que você é submisso à vontade e à direção de Deus. Quando você dá graça por tudo, você entende que Deus está na direção da sua vida. E tudo que Ele faz, você está de acordo com Ele. Por isso, em tudo, você dá graça a Deus. Você glorifica o nome do Senhor. Você dá glória a Deus. Você bendiz a Deus. Você louva ao Senhor. Por isso, a palavra de Deus, ela nos ensina
em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para com a sua vida, para convosco. É um mandamento que a Bíblia nos ensina. Vamos já, está perto aí, Colossenses capítulo 4, versículo de número 2. Leia Colossenses 4 e 2. Aí está escrito: perseverai em oração. Aí quando fala para perseverar na oração, primeiro, é um mandamento que o crente deve orar. Perseverar em oração. Você deve estar velando nela, levando uma vida de vigilância, de percepção na oração. Agora, esta oração, ela é uma oração graciosa. O que é uma oração graciosa? Porque ela não é apenas uma petição, como a sanguessuga, só sugando, dá. Mas você também tem condições de dar glória, louvor, exaltação. E nisto, quando você oferece, você tem a graça no coração de dar. A mão de Deus vem sobre você, te abençoando, te renovando, te vivificando, te enchendo de glória, de unção e poder. Por isso, a palavra de Deus nos ensina como nós devemos nos chegar e aproximar de Deus. Através da oração, mas também com a ação de graça, sempre agradecendo a Deus. Porque tem muitas pessoas que perdem a graça de orar, porque a oração dele é só de pedir. Ele não se alegra com as coisas de Deus, ele não se renova com o poder de Deus, ele não se recria com a graça de Deus, com o poder de Deus. Quando a pessoa começa a meditar e exaltar a Deus pelo seu poder criador, o Espírito Santo começa a te renovar, te recriar. Abra a sua Bíblia, Salmo de número 50, verso 14. Vamos lá em Salmo 50, versículo de número 14. Quando eu leio o Salmo de número 50 e o versículo 14, é meditando na palavra de Deus que a gente descobre como grandes servos de Deus venceram grandes lutas, provações, como eles foram tão capazes de vencer, como eles superaram tantas dificuldades, como foi que eles tiveram tanta comunhão, como que eles conseguiram despertar tanto a fé em Deus, uma confiança tão forte, tão grande. É justamente porque eles aprenderam um segredo como este. Quando eu chego no Salmo 50, versículo de número 14, aí o Espírito Santo iluminando, revelando a essência da vida espiritual. Aí ele disse: oferece a Deus. Ah, irmão, você pode oferecer alguma coisa se não tiver a graça de dar no coração? Tem pessoas que só segura, só recebe, só quer receber. Ele não oferece nada. Ele não dá nada. Ele é tão jura que o coração dele não se abre para oferecer nada. Ele só quer receber, só me dá. Mas aqui a Bíblia está dizendo: oferece a Deus. E sabe o que está escrito aí? Sacrifício de quê? Sacrifício de louvor. Eu sei que a sua vida é tão agitada como a minha também. Nossa vida hoje, esse sistema de vida, roubou o nosso tempo. A gente pensa assim, o tempo está passando tão rápido. O tempo está a mesma velocidade. É nós que não temos tempo. Viu? A tecnologia nos empurrou para dentro desse sistema que você quer tudo rapidamente.
Quando você liga o computador e ele fica lendo, dá vontade de você quebrar ele, porque você quer que ele abra e comece na hora. Porque a coisa é da velocidade mesmo. O negócio é assim. É um carro, antigamente era puxado animal. Hoje você tem um carro, você põe 120, 150, 160 e quer um avião para poder estar devagar demais. É a velocidade, é isso aí. E tudo é assim. Mas o tempo vai da mesma coisa. Nós somos empurrados para a tecnologia desse jeito. Mas eu vou te dizer um segredo aqui. Olha, felizes são aqueles que tiram tempo. Isso foi o segredo do sucesso do ministério de Jesus. Tempo para ficar na presença de Deus. Tempo para ficar na presença de Deus. Consagra um tempo. Isso é, oferece a Deus um sacrifício de louvor. Você tira uma hora do dia, qualquer dia da semana, e diz assim: Deus, eu vou ficar aqui 1 hora contigo, só te adorando, só cantando louvores ao teu nome, só lendo a tua palavra e meditando no que ela vai me dizer. Aí você lê a Bíblia, você dá glória a Deus, você glorifica, você levanta a mão, você exalta a Deus. Você está oferecendo 1 hora. Quanto vale 1 hora de trabalho sua? Você está sacrificando 1 hora sua para Deus, 2 horas, 3 horas na presença de Deus. Você está ali a sós com Deus, desligado do mundo. Agora eu pergunto, quanto tempo tem que o crente não faz isso? Ele não tem tempo para fazer. Não tem tempo. Ele não tem tempo. Mal é correndo para a igreja. Chega atrasado e quando termina o culto, passa de 9, 10, a pessoa já dá vontade de ir embora e deixar o pastor sozinho falando na igreja, porque ele tem que levantar de madrugada no outro dia, um dia de batalha, um dia de cansaço, e o tempo que ele tem para vir na igreja é correndo. E quando está aqui, a mente ainda está tomada por outras coisas que tem que fazer. Ele não consagra, não oferece um sacrifício a Deus. Irmãos, esta igreja tem uma grande oportunidade, como teve domingo, para oferecer um sacrifício de 1 hora a Deus nos despertar. Uma vez por mês. Quantos crentes perdem a oportunidade? Não sente a desejo, a satisfação, e não tem a graça de dar um sacrifício a Deus de louvor, de gratidão e de glorificação a Ele. Pode ser abençoado, pode ser ungido com óleo fresco, pode ser abençoado, pode vencer a tristeza, pode vencer as lutas, pode vencer as tribulações com facilidade. Não pode, porque a graça de Deus não vem se não for através de um sacrifício. Mas aqui o salmista está dizendo: oferece a Deus sacrifício de louvor. E o que mais que está escrito aí? Paga. Você paga. Como que se paga? Paga porque existe um preço. Paga porque existe um preço a ser pago. Você sacrifica 1 hora, 2 horas sua a Deus. Mas isso é um ato de graça do seu coração. Você está oferecendo, você está dando a Deus. Porque Ele fez tudo isso por você. Ele fez tudo isso para o seu bem-estar. Ele fez tudo isso para te renovar. Ele fez tudo isso para alegrar a sua alma. Ele colocou tudo isso que está aí para você apreciar e se recriar através de tudo isto. Aí, meus irmãos, se você ler o versículo 15, aí ele está dizendo: invoca-me no dia da angústia. É só você me invocar e eu te livrarei. Não é isso que está escrito aí? E quando eu te livrar, você vai ter motivo para louvar e me glorificar. Você vai dar testemunho: Deus me livrou, Deus me guardou, Deus me abençoou. Você vai levantar a mão e vai adorar a Deus. Mas precisa haver uma interação com Deus, com a graça de Deus. Meus irmãos, eu ainda tenho um tempinho, né? Abra sua Bíblia no Salmo 69. Mais à frente aí.
69, versículo 30. E vamos ler o 31. Nós lemos no Salmo 50, 14, sacrifício de louvor. Somos devedores a Deus, porque Ele nos criou. E quando nós temos o Salmo 69, versículo 30, o salmista está dizendo assim: louvarei. Não é isso? A quem ele está dizendo? Louvarei o seu nome, o nome de Deus, com cânticos. Aí ele está dizendo assim: engrandecê-lo-ei. Eu vou engrandecer a Deus. Como você pode engrandecer a Deus? Quando você fala do poder que Ele tem. Quando você fala da majestade dEle. Quando você fala do poder que Ele tem. Você está engrandecendo a Deus. O seu Deus é grande. O seu Deus é poderoso. O seu Deus é santo. O seu Deus é majestoso. E você publica isto. Aí quando o Salmo, ele diz assim, que ele faz isto. Aí ele faz com o quê? Diz, com ação de graça. Porque ele sabe que Deus colocou à sua disposição todo o seu poder, toda a sua glória, toda a sua majestade, toda a sua autoridade, colocou à sua disposição. E quando lemos o versículo de número 31, ele diz que isto é o motivo da sua recriação. Talvez agora você vai entender, acompanhar o meu raciocínio. Isso é o motivo da sua alegria. Isso é o motivo dele ser forte. Isso é o motivo dele ser uma pessoa imbatível na vida. Por isso ele diz assim: isto será mais agradável ao Senhor do que o boi ou bezerro que tem pontas e unhas. Você sabe por quê? Porque é muito fácil você oferecer um boi a Deus em holocausto. Você está oferecendo, você está dando. Mas o que Deus está agradando a Deus é um ato de graça voluntário do seu espírito, do seu coração, que sai daqui de dentro, da sua alma. Este é um sacrifício da sua alma, do seu coração, que Deus aceita lá no seu trono, e o Espírito de Deus passa a interagir com você. Você quer ser um crente abençoado? Você quer ser um crente renovado? Você quer ser um crente sempre para cima? Então aprenda a adorar a Deus e glorificar a Deus. Porque a força de Deus, ela vai vir sobre ti. E você vai sentir cada dia renovado. Vai vir tribulação, sim. Vem lutas, vem problemas, vem aflições. Mas isso não vai ser capaz de te abater e te colocar para baixo. Você vai estar sempre com um olhar positivo. Você vai estar sempre para cima. Porque a graça de Deus vai estar agindo em você. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Levítico, o capítulo de número 7, versículo de número 12. Quando eu leio isso aqui, Levítico, capítulo 7, versículo de número 12. Deus deu ordenanças a Moisés, no tempo lá do Velho Testamento, com relação ao povo de Israel. E o que nós lemos já nos outros textos, se resume dentro deste versículo, Levítico 7 e 12. Deus está falando para oferecer, pedindo ao povo para oferecer a Ele sacrifícios.
E dentre vários tipos de sacrifícios, porque não é só uma forma de sacrifício, existem vários tipos de sacrifício. E dentre vários sacrifícios, este aqui se trata de oferecer. Sacrifício de quê? Vamos ler para os irmãos entenderem. Se oferecer por oferta de louvores. Mas existe oferta de louvores? Existe. Qual é a oferta de louvores? Por que oferta de louvores? É aquela oferta que se dá, que você oferece, por um ato voluntário. É algo que move lá dentro do seu coração e você sente impulsionado, que este algo eu chamo da graça de dar. É o ato de dar, é a graça de oferecer, é a graça de dar. Aí parece que não. Você sabe que tem muitas pessoas, eu vou voltar a bater nessa tecla para você entender o que eu estou dizendo aqui. Existem muitas pessoas que eles poderiam ser mais abençoadas do que são. Existem muitas pessoas que poderiam ter a porta aberta para as bênçãos de Deus vir sobre eles. Mas eles próprios fecham a porta. E as bênçãos de Deus não caem sobre eles. Porque eles próprios fecham as portas. É bem verdade que existe... É ruim eu falar isso, mas eu tenho que falar. É bem verdade que existe algumas pessoas que ensinam e falam sobre o ato de dar, de ofertar, e às vezes usa uma pressão em cima das pessoas com o objetivo de levantar grandes somas de dinheiro. Deus aborrece com isso. Deus não precisa disso. Mas existe o espírito bíblico, a revelação das Sagradas Escrituras, que deixa claro que Deus, Ele já estabeleceu nas Sagradas Escrituras. Eu não preciso de forçar, pressionar, usar de uma pressão psicológica para uma pessoa ofertar, contribuir para dar qualquer coisa a Deus. Mas Deus, nesse modo de relacionamento o qual eu estou falando para a igreja, Deus estabelece a graça no seu coração de dar, de ofertar. E a pessoa, quando recebe esta graça, e Ele permite esta graça mover o seu coração, Ele sempre oferece alguma coisa a Deus. E quando Ele oferece alguma coisa a Deus, Deus vem e retribui Ele também. É a maneira que a pessoa abre a porta e Deus abençoa. Então existem pessoas que Ele não tem graça para dar. Ele nunca tem nada para dar. Ele torna estéril, infrutífero. Ele não recebe as bênçãos de Deus. Porque primeiro ele precisa receber a graça de dar. Como Deus deu. Eu li João 3,16. Aqui a palavra do Senhor está dizendo que é uma oferta de louvores. Porque é um ato voluntário do coração. Ninguém obriga, ninguém impõe, ninguém usa pressão, mas a pessoa sente o mover, o desejo de presentear a Deus. Eu quero dar um presente a Deus. Deus fez tanto por mim. Deus fez tantas coisas lindas por mim. Deus colocou tudo isso para o meu bem-estar. Então eu quero presentear a Deus. E você começa com a sua adoração.
espontaneamente, com seu louvor, com seu ato de gratidão a Deus. Começa aí. Esse é o começo. Mas quando eu leio aí, está escrito assim: se oferecer por oferta de louvores, aí ele diz assim, com sacrifício de louvores, está escrito ali, com sacrifício de louvores, oferecerá bolos asmos, amassados, com azeite e coscorões. Você sabe o que é coscorões? Biju. Biju. Não tem aquela farinha que se faz aquele biju? Coscorões. Esse aqui tem um negócio muito grande aí aqui dentro. Aqui. Não falta o azeite. Asno amassado com azeite. Coscorões asno amassados com azeite. E os bolos amassados com azeite serão fritos de flor de farinha. Aí, irmão, quando coloca flor de farinha, coscorões, porque é coisa que todo mundo pode oferecer a Deus. Não existe ninguém tão miserável assim, desprovido de graça, que não pode dar nada a este Deus tão grande e maravilhoso que fez tudo isso. Aqui é o ato de graça. Aí não falta o azeite na farinha e nos coscorões, porque o azeite está presente aí, é uma ação do Espírito Santo. O azeite representa o Espírito Santo. A farinha é o meio de subsistência, de vida, de viver. Você tira parte do seu ser, parte da sua vida, e oferece a Deus em louvor, em gratidão, em honra e glória ao nome do Senhor. Agora eu quero dizer alguma coisa para você entender, que este Deus, Ele é tão generoso, Ele é tão bom, que Ele não deixa de te retribuir o que você faz para Ele. Quando você chega a Deus voluntariamente, com toda a humildade, o mínimo do mínimo que você tem, diz Deus, é pouquinho, mas eu trouxe aqui de coração para o Senhor. Deus recebe aquilo com amor tão grande, com a gratidão tão grande, que Deus disse: eu não posso deixar de retribuir o meu servo. É o meio da bênção de Deus. Quem não tem graça de dar, fecha a porta. Tem muitas pessoas que fecham a porta. A ilustração disso aqui, a Bíblia está cheia de exemplos disso aqui. Um dia Deus mandou Elias. Elias estava numa aflição tão grande. Deus chamou Elias: Elias, não te preocupa. Você sai daqui e vai lá para Sarepta. Tem uma viúva lá que vai te sustentar. Uma viúva, senhor? Deve ser muito rica. Deve ser uma fazendeira que deve estar. Fazenda cheia de gado. Deve ter muitos capados, cevados na ceva. Que benção. Então chegou. Elias chegou lá, quando chegou um casebrezinho, uma viúva catando uns gravetos lá no quintal. Elias a chamou e disse: olha, vem cá. Traz lá um pouco de água e traz também um bolo. Disse: tua serva não tem nada em casa. Senão um punhadinho de farinha, um pouquinho de azeite. Vou fazer um bolo para mim, meu filho, vamos comer e esperar a morte chegar. Não, vai lá e faz para mim primeiro. Aí entra a graça de dar. Se não tiver graça de dar, de oferecer, fecha-se a porta é fechada e as bênçãos de Deus não vêm. Mas Elias disse: fazem para mim primeiro. Ela obedeceu e fez. E o resultado foi o quê? Vocês se lembram? Não faltou farinha na panela e nem o azeite. Porque Deus entrou com a providência. O ato de graça de dar. Abriu-se a porta
um coração cheio de gratidão, um coração cheio de louvor, um coração cheio de generosidade, Deus abençoou de uma forma grande. Eu tenho que terminar aqui, mas eu quero encerrar aqui com João 11:41. Tem tantos textos lindos e maravilhosos, mas esse texto aqui eu sou apaixonado por ele, se posso dizer assim. João 11:41 é o último texto que eu vou ler hoje. Que é o resultado que acontece, qual é o que Deus faz, que produz em nossa vida, o que traz para nós, o que Jesus estava vivenciando e o que ele fez aqui. Quando Jesus chegou ali, Lázaro havia morrido, já havia 4 dias. Estava lá no túmulo, a porta do túmulo fechada com a grande pedra, mas Jesus deu uma ordem: tirai, pois, a pedra. E quando tiraram a pedra, o ato de Jesus foi este: levantando os olhos para o céu. Qual foi a expressão de Jesus a Deus? Aí eu quero que você entenda, Jesus não esbravejou: Lázaro, eu quero te pedir em nome de Deus, sai para fora agora. Jesus não fez isto. Jesus, com toda a segurança, com toda a confiança, a primeira coisa que ele fez, deu graça. E você sabe por que Jesus deu graça? Ele deu graça porque ele sabia que Deus estava com seus ouvidos abertos para ouvi-lo. Tinha certeza, confiança e segurança nisto, a comunhão, o interagir do Espírito Santo com ele, levou ele a ter essa confiança e essa ousadia com Deus. Por isso ele disse: Pai, graça te dou por me haveres ouvido. Mas Lázaro não tinha saído ainda, como que Deus havia ouvido? Lázaro ainda estava lá dentro do túmulo, mas ele tinha convicção, ele tinha certeza, ele já sabia que pela comunhão, por ele relacionar com Deus, a segurança era tão grande, a certeza, a confiança era tão grande, que antes de tudo, do milagre acontecer, ele levantou os olhos ao céu e disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Aí, ele diz no versículo 42, ele diz assim: eu sei que sempre me ouves. Ele disse: eu sei que sempre me ouves. Você sabe que Deus sempre te ouve? Você sabe que Deus sempre te ouve? Você tem essa certeza? Você tem essa convicção? Você tem essa segurança? Como vem essa certeza? Como vem esta segurança? É quando nós aprendemos a dar graça a Deus, relacionar com Ele da forma que a Bíblia está dizendo. Aí ele disse assim: mas eu disse isto por causa da multidão que está ao redor, para que creia que tu me enviaste. Eles precisam aprender a relacionar contigo, Deus. Eles precisam aprender a confiar no Senhor. Eles precisam aprender que o Senhor é um Deus que está pronto a atender e abençoar aqueles que clamam a ti. E aí, ele, falando assim, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E aí o que aconteceu?
a Bíblia diz que o defunto saiu tendo as mãos e os pés ligados com faixa. Agora eu quero que você analise aqui um segredo nesse texto. A hora já está dizendo que eu tenho que parar. Como que um defunto sai lá dentro de uma caverna? Que a caverna estava para baixo. Tinha, acho que aproximadamente uns 7 degraus. Como que um defunto sai de lá? Tendo as mãos e os pés atados. Com a faixa envolta na sua cabeça. Preste atenção no texto. Como que o defunto sai lá do fundo de uma caverna? A voz de Jesus, a autoridade de Jesus sugou Lázaro lá dentro. Sai para fora. Poder de Jesus. Lázaro, sai para fora. E Lázaro veio flutuando. E veio cá para fora. Tirar Lázaro de dentro daquela caverna, só ele poderia tirar. Agora, veja bem o que o texto diz assim. O defunto saiu tendo as mãos e os pés ligados com faixa. O seu rosto envolto num lençol. Ele poderia subir a escada com o lenço envolto, com os pés de mão atados. Como que ele ia sair? Não tinha nem como ele sair pulando. Jesus puxou ele de lá com o seu poder, com a sua autoridade. Quando Lázaro estava do lado de fora, Jesus disse assim: agora é a vez de vocês fazerem. Isso aqui não precisa de eu fazer. Vocês sabem fazer e podem fazer. O que é? Aí ele diz assim: disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Agora vocês podem desamarrar ele. Ele está livre da morte. Está livre, agora vocês podem ir. Irmão, este é o segredo de um coração cheio de gratidão, de louvor, de glorificação a Deus. Deus te renova, Deus te fortalece, Deus te anima, Deus te encoraja, Deus traz vida para você, Deus traz força para você, Deus traz energia espiritual para a sua vida. Levante a sua mão, glorifica, dê graça a Deus por tudo que Deus tem feito por você. Tudo que Deus realizou em seu favor. Todas estas obras Deus criou por você e para você. Você pode levantar a sua mão, exaltar e glorificar a Ele, porque Ele é maravilhoso, Ele é um abençoador. Irmão,